Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 65 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 27 de outubro. Lucrécia chora em sua cela e Juliano passa a noite na frente do Ministério Público. Carmelo pergunta se Fidel já fez o que ele mandou. Fidel diz: é claro, mas precisa contratar um homem para ajudá-lo. Enquanto isso, Modesto despacha o caminhão que vai para a viagem carregado de maçãs. Miguel diz a Matilde que Lorena não se importa com os insultos e humilhações do Juliano. Ela quer ficar com ele de qualquer jeito e ele não gosta de fazer papel de idiota. Miguel diz que não acredita em Lorena e é mentira que a Lucrécia a empurrou para perder o bebê que ela estava esperando. Miguel diz que não entende por que Lorena fez isso, porque essa criança era a única arma que ela tinha para amarrar o Juliano. Matilde diz, a menos que não fosse dele. Fidel e seu cúmplice armam a armadilha e roubam o caminhão com as maçãs. Ordorica diz a Justina que o processo de divórcio dela está pronto e vai levar para o Rodolfo. Justina diz a Ordorica que ela mesma vai levar. Irene agradece Rodolfo pelo que fez por ela e a sua filha. Rodolfo a beija, dá boa noite e vai embora. Fidel avisa Carmelo que o trabalho já foi feito. Carmelo diz que agora Fidel tem que garantir que ninguém vai encontrar o caminhão, pelo menos até esvaziar tudo. Pela manhã, Modesto informa a Paulino que o caminhão foi levado com toda a carga. Paulino pede para Modesto prestar queixa. Lorena diz à tia que vai se despedir da Lucrécia Córdoba porque nem morta ela vai perder isso. No Ministério Público, Paulino pergunta a Juliano se Modesto já falou sobre o caminhão. Juliano diz que sim, mas naquele momento isso é o de menos. Juliano diz a Paulino que Lucrécia será levada em 1 hora. Paulino entra para falar com os policiais e, nesse instante, Juliano recebe uma ligação e diz que está indo para lá. Rosário chora e diz a Delfina que mesmo que ela duvide, ela se preocupa com o que está acontecendo com a Lucrécia e isso acaba com ela. Justina procura Rodolfo e pergunta se ele quer mesmo se separar dela e diz que pensou que talvez com o tempo passando ele fosse mudar de atitude. Rodolfo diz que é pelo contrário, que quanto mais o tempo passa, mais ele tem certeza de como foi estúpido por ter ficado com ela tantos anos. Justina entrega o processo para ele, diz que então eles têm que apressar o divórcio, mas garante que vai ficar com a casa. Rodolfo diz a Justina, essa casa eu comprei com meu trabalho, com o meu salarinho de professor de escola. Então, diz para o seu novo amante, para ele ter que comprar outra. Paulino pede que Lucrécia o perdoe e promete que vai provar que estão cometendo uma injustiça com ela. O policial diz a Lucrécia que já está na hora. Enquanto isso, Lorena e Miguel esperam para ver Lucrécia sendo transferida. No momento em que os policiais querem levar Lucrécia, Juliano chega e diz que falta o depoimento de uma testemunha. Lorena se surpreende ao ver o médico que a atendeu. Ela diz que não sabe o que aquele senhor faz ali e tenta ir embora. Juliano pede para ela esperar porque isso é do interesse dela. O delegado manda Lorena se sentar para escutarem o que o doutor tem a dizer. O doutor Manrique relata que quando disse para Lorena quanto tempo ela tinha de gravidez, ela disse que não queria ter a criança e lhe pediu para fazer um aborto. Juliano diz que a verdadeira razão pela qual Lorena não queria que o bebê nascesse é que o pai não era ele. Juliano mostra o ultrassom e diz que ali consta que Lorena tinha 12 semanas de gravidez e nessa época eles não estiveram juntos. O delegado pergunta a Lorena quem é o pai então. Juliano diz que a pergunta deveria ser feita para o advogado da Lorena. Lorena chora com muita raiva ao ser desmascarada. Lucrécia se sente aliviada.
Depois de ouvir todos, o delegado pede para levarem Lucrécia de volta para a cela enquanto eles examinam a informação que receberam. Juliano diz a Lucrécia que vão ficar lá fora esperando. Lorena vai saindo, mas o delegado não permite e diz que talvez ela queira retificar sua declaração. Miguel diz que o delegado não pode pressionar Lorena a retificar nada. O policial diz que é melhor Miguel não opinar porque está bastante enrolado neste caso e do jeito que as coisas estão, não pode representar a senhora. Juliano e Paulino agradecem o médico por seu depoimento. Paulino pergunta por que Juliano pensou em procurar o doutor. Juliano diz que alguém o sugeriu. Miguel diz a Matilde que não entregou Lorena e não entende como foi que Juliano decidiu procurar o médico. Matilde diz a Miguel que foi ela quem sugeriu isso a Juliano, que ofereceu ajudá-lo em troca dele deixar os negócios de Ernesto. Lorena insiste em não querer mudar o seu depoimento e diz que todos estão mentindo, até o médico. O delegado diz a Lorena que o Dr. Manrique é muito respeitado na cidade. As coisas mudaram drasticamente. Se ela insistir em manter a acusação, a situação pode se complicar para ela. O delegado diz que Lorena pode chegar a um acordo com Lucrécia para que ela não o acuse por difamação. Caso contrário, será ela quem eles terão que levar presa para a capital do estado. Carmelo diz a Fidel que já tem um comprador para a mercadoria e o que ele adora nessa história toda é que de uma só tacada está se vingando do sogro e do Juliano. O advogado diz a Lucrécia que a acusação contra ela foi retirada e o acompanha até a saída. O delegado pergunta se Lucrécia gostaria de dar queixa por defamação. Lorena fica morrendo de medo ao escutar o delegado. Lucrécia diz que não, que só quer que isso acabe, agradece por tudo e sai. Feliz, Lucrécia abraça o pai e depois Juliano e o agradece por ter cumprido a sua promessa e ter tirado ela daquele inferno. Juliano diz que ela também fez um juramento para ele e pergunta se ela está disposta a cumprir. Lucrécia diz que sim, que está disposta a ir com ele para onde ele quiser naquele exato momento. Lucrécia diz ao pai que precisa da bênção dele. Paulino dá sua bênção e pede para ela tratar de ser feliz. Muito apaixonados, Juliano e Lucrécia saem juntos do Ministério Público. Furiosa, Lorena diz: "Tomaram que morram." Rodolfo vai ver Irene no trabalho para saber como ela está e diz que amanhã, sem falta, estará na casa dela. Juliano e Lucrécia trocam juras de amor e segue para Lagunas de Montemelo. Paulino chega em casa e diz a Rosário que não precisa se preocupar porque Lucrécia está com Juliano. Rosário fica furiosa, reclama e diz que a Lucrécia está casada com Carmelo e deve respeito a ele. Paulino diz que esse casamento é uma farsa e que está na hora de que, pela primeira vez, Lucrécia tente ser feliz. Rosário não aceita e diz que Lucrécia vai voltar, nem que ela tenha que trazê-la arrastada. Rosário liga para Carmelo e diz que Lucrécia foi embora com Juliano e ele tem que achá-los. Furioso, Carmelo diz que agora eles vão lhe pagar. Rodolfo pega o resultado dos exames de DNA e entrega para Josué. Josué abre e fica mal ao ver o resultado.